É muito gira, é uma coisa muito gira da psicologia do desporto, que são 5 níveis, são basicamente 5 níveis que nós conseguimos identificar em termos de atitude, ou seja, tu olhas para os atletas e tu consegues ver a atitude do atleta, categorizar num destes 5 níveis. E é engraçado porque tu vais identificar logo tudo. Então a ideia será primeiro identificamos os 5 níveis, eu digo quais são, e digo-te muito rapidamente qual é o tipo de atitude em cada um dos níveis e depois vamos compondo cada um. E depois outra coisa é do nível mais baixo para o nível mais alto, a complexidade e o conhecimento vai aumentando. Como é que Uhum. nós, como treinadores, como é que nós, como atletas, passamos o atleta do nível mais baixo para o segundo nível, para o terceiro nível, percebes a ideia? Como é que Certo. nós conseguimos fazer essa passagem? Ok. Mas basicamente hoje escolhemos falar sobre quais são as atitudes que nós conseguimos encontrar ou categorizar, digamos assim, a atitude de cada atleta. E nós conseguimos ver isso através do comportamento deles, né? E então, basicamente, isto tem muito a ver com a psicologia do desporto. Isto, basicamente, nós conseguimos enquadrar a atitude de todos os atletas em 5 categorias. Onde a primeira categoria nós identificamos de imediato, e principalmente nos mais jovens, que é aquela que são os atletas que aparecem ao treino. Hoje é terça-feira, apetece-me, ou quarta-feira, ou quinta-feira, olha, vou ao treino. Vão lá, não têm energia, andam a brincar, parece que estão um bocado alucinados, né? Já encontraste muitos atletas assim, né? Sim, Principalmente os mais sim. Mas putos. tu aí não associas um bocadinho a certas idades, portanto, a certas Também, faixas séniores etárias? inclusive. Séniores inclusive. Por exemplo, quando tu tens um atleta super desmotivado, a tendência é que ele perca energia e se ele é profissional, vai ter que ir treinar na mesma. Vai aparecer ao treino. Então ele vai ter esse tipo de atitude. Aparece Ok. no treino, é mais um. Vai fazer figura de corpo presente. Logicamente, nos miúdos nós encontramos muito isso, e Acontece em mais isso, sim. especial Eles às vezes aqueles que até, são obrigados pelos pais. certo, o facto de às vezes gostarem de estar com os amigos, por exemplo, às vezes é, pronto, mas isso muitas vezes não tem a ver com, se calhar, só com o gosto do treino em si, mas muito pela cena do convívio, da parte social, não? Sim, mas isso é a atitude dele. Nós identificamos a atitude, é aquilo que nós estamos a tentar identificar agora. A atitude que ele tem perante o treino não é uma É atitude da tão assiduidade, boa, sim. não é uma atitude tão boa. É aquela atitude, pronto, é uma atitude de vou ao treino, Bom vou treino. Não aparecer, há aquele pronto, vou objetivo aparecer. de superação, nem de Exatamente. competição, nem São os de níveis seguintes. resiliência. Nem de resiliência. Exatamente. Basicamente é um hobby. Vou ao treino. Exato. Ou seja, se tivéssemos que caracterizar este nível, este tipo de atitude que o atleta apresenta, é uma atitude onde o atleta está desfocado, não está focado a fazer as coisas que lhe mandam fazer, não vai lá para evoluir, não vai lá para melhorar as suas competências, as suas qualidades, vai lá por outras razões. É o Pode tipo de ser porque atleta que os treinadores, se calhar, não gostam tanto, né? Digo eu. Ao nível de detestam, competição. Ao nível de competição, detestam, atenção. detestam, detestam. E mesmo nos profissionais, atenção, um atleta pode estar neste nível. Mesmo a nível profissional. E estamos a falar de jogadores de seleção nacional, jogadores de campeonato do mundo, podem estar desmotivados a este nível. Não gostam do treinador, têm uma má relação com o treinador, qualquer coisa do género, estão a acabar contrato, foram colocados de parte, têm que aparecer no treino. Eles têm que fazer figura de corpo presente no treino. E a atitude no treino é aquilo que nós estamos aqui a tentar identificar para os atletas terem a noção que muitas vezes também entram nessas atitudes. Por vezes nós identificamos claramente atletas que estão nesse nível de atitude, que é o primeiro, vamos chamar o primeiro nível. Temos um segundo nível, que são aqueles atletas que aparecem para treinar. O que é que isto significa? É aquele atleta que tu dizes assim, eu digo-te assim, Rui, vamos fazer isto, isto e isto, e tu só fazes isso, mais nada. Eu não te posso Ah, pedir mais. ok, já entendi. É Atleta de aquele que tarefa. diz isto? É aquele atleta que costuma-se chamar o atleta de tarefa. Faz, mas se tiver que Faz o numa- básico. exatamente, se tiver que refletir, tomar decisões mais complicadas, ter que se superar, não é não Esquece. consegue, às vezes pode não estar motivado para isso. Atenção, né? Não Exatamente. é não consegue. Exato. Esse é o ponto-chave. Muitas vezes eles não estão motivados para isso. Esse é o ponto-chave. Exatamente. Algumas vezes a culpa é do atleta, ele não quer, outras vezes eles não estão motivados para isso, que o ambiente não está a criar as condições necessárias para eles poderem fazer aquilo que os faz feliz. E então eles não fazem. Fazem o mínimo.
Então já temos aqui dois níveis que conseguimos identificar claramente as diferenças. É aquele que aparece por aparecer e aquele que aparece e faz aquilo que tu disseres que é para fazer. Mas não lhe peças mais, que ele não faz. Sim, sim, sim. Correto? Depois temos um terceiro nível. Depois falamos melhor cada grupo. O terceiro nível são aqueles atletas que aparecem para competir. São aqueles que aparecem no treino para serem o melhor no treino, para darem tudo e ficam com uma azia dos diabos quando está ali um 5 para 5 e perdem o jogo, uma grande azia e tudo para eles é competição. E esse cria aquele problema que outra vez tu falaste, que é porem muitas vezes o eu à frente do nós. Exatamente, exatamente. Foi no É, último podcast falámos disso. É muitas vezes exatamente. o problema desses atletas. Tem muita dificuldade em gerir o seu ego, né? E gerir as emoções, controle emocional. Estou muito focado neles e depois é outra coisa. Se eu vou para uma equipa e eu sinto-me um pouco inferior aos colegas que eu lá tenho, se eu vou para competir, eu tenho que ser melhor do que eles. Eu vou para ser o melhor no treino. Vou para competir, para ser o melhor. Mas a partir do momento em que já me sinto ao melhor, já fui. Ah, Já não consigo competir. Já essa é a vou entrar primeira. num, E a segunda já vou é, descer. essa é a verdade, essa é a primeira, que é quando eles chegam a um patamar já de superior aos restantes, que acaba por abrandar ou por poder não ter a Exatamente. mesma performance. O segundo aspecto é ao nível da frustração, cada vez que erra, ao nível, se calhar, de, estavas a dizer outro dia, expressão corporal, Priorizar. da Exatamente, exatamente. socialização, o Exato, exato. ambiente que cria, com os colegas também. Exato. Porque o foco dele é interno, é o foco do eu, é do querer competir e de eu ser o melhor na equipa. E Aí não a torna equipa logo, também crescer comigo, né? Crescerem os dois. exatamente, que é o nível que está acima, que é o quarto, vamos chamar o quarto nível. Portanto, já temos aquele que aparece no treino, aquele que aparece para treinar e faz o mínimo, aquele que aparece só para competir, que é um bocadinho mais interno, e depois temos os últimos dois níveis, que já são níveis de rendimento superior e de foco superior, de intensidade superior, que é, no quarto, o atleta aparece para, treina para ganhar. Tudo o que ele faça no treino é para ganhar. São aqueles atletas chatos, que muitas vezes nós treinadores não gostávamos. Eu não gostava, eu confesso que não gostava desses atletas, nunca gostei deles, mas agora adoro. Ó, mister, a gente vai fazer isto para quê? Mas isto serve para quê no jogo? Mas é para É, quê? Porquê? é, Porque ele quer é treinar para ganhar. é. O foco dele é ir para o treino, fazer tudo o que ele tem que fazer, desde que lhe garantas que no domingo ele está em condições para ganhar. Certo, certo. Mas isso também é um E aí já atleta é com mais excesso de coletivo. competitividade, não? Diz? É um atleta também com excesso de competitividade. Não estamos a pô-lo ao nível do egocentrismo, porque pode ser também, tem a Uhum. ver com a questão dele querer ganhar como equipa também, não só o eu, mas também como equipa, mas é um atleta com um nível de competitividade muito alto também. É um nível de competitividade, mas atenção, no terceiro nível é um atleta competitivo. É um atleta que vai para competir. Mas neste nível não. Ele já não vai para competir. Ele não quer saber se vai competir, porque competir é ser melhor do que o outro. Pois, Não, ele ele quer é vai ganhar o mesmo fim para de ganhar. semana. Ponto. Ele quer é. O que é para fazer, mister? É Sim, isto. sim. Se eu Está fizer ali isto, para você satisfazer a garante-me. equipa, desde que haja sucesso no fim de semana. Exatamente. Exatamente. O que ele quer fazer é eu tenho que treinar para ganhar. Ponto. Se me Eu garantir isso, estou gosto muito consigo. desse Se não atleta. me garantir, não estou consigo. Gosto muito desse Entendes? atleta. Gosto muito. Eu também. E depois temos o último nível, que é uma minoria. São poucos, mas nós todos conhecemos em todas as áreas do desporto. Vais ao ténis, conheces claramente quem são. Vais ao futebol, mesma coisa. Vais ao golfe, a mesma coisa. NFL, a mesma coisa. São aqueles que treinam para dominar. É aqueles que chegam ao dia de jogo e treinaram tão intensamente, não é obcecado, é focado. É tão focado o treino deles e tão intenso que não há dúvidas absolutamente nenhumas. No domingo, a gente sabe que eles vão ganhar. Sim, mas isso tem muito também depois a ver, isso não, depois não tem a ver só com a questão do treino, tem a ver muito com as capacidades dele, não só atuais, mas também ao nível genético. Portanto, se um atleta que seja um predestinado, não é que tenha umas características inatas e que tenha Ajuda, muito. Hã? mas ajuda. Mas atenção, existem muitos atletas, e tu conheceste muitos, que são predestinados, têm as Que não condições tem essa todas, mas não têm essa mentalidade, atitude. eu sei. Não Não, o têm. que eu estou a querer dizer é, isso acontece,
Mas sim, eu Uhum. só discordo num ponto em que tu dizes que sabes que vais ganhar. Ok, se sabe que vai ganhar é porque ele de facto é mesmo muito bom, não tem a ver só com a mentalidade. Tem a ver que ele é mesmo muito bom, não é? Porque Não, se não, sabe que não. vai ganhar. Eles sabem. Estamos a falar de atitude. Ou seja, eles treinam tão forte, Ah, eles ele preparam-se acredita mesmo. tanto. Acredita. Não, eles preparam-se tanto a nível mental, a nível físico e a nível do craft, ou a nível do conhecimento do jogo. Eles sabem como é que o corpo deles funciona, eles Sim, sabem como sim. é que devem recuperar, eles sabem o que é que Sim, devem comer para ter. nutrição, E fisioterapia, tudo, tudo. tudo. E nestes níveis, como tu estás a ver, quando tu passas do primeiro para o segundo, tens de ter mais conhecimento do jogo, tens de ter mais conhecimento sobre o teu próprio corpo. Quando vais do segundo para o terceiro, assim sucessivamente. Por exemplo, quando passas de competir para ganhar, tu tens que fazer um shift mental de eu para nós. Certo, isso eu Ou acredito seja, tens mesmo. de ter conhecimento atrás de conhecimento. E quando tu passas para o último nível, todos os atletas querem lá chegar, mas só uma minoria que lá chega. Eu São acho os que no último Ronaldos nível, e acho e que os tu concordas Messis. comigo, desculpa interromper, eu acho que no último nível é quando tu já tens uma capacidade de resiliência gigante, porque para conseguires ter todos os sacrifícios que façam com que tu tenhas um foco tão grande para aquela prática, certo ou não? É isso. Estás disponível. Uma das coisas que se pergunta, por exemplo, aos atletas é o que é que ele está disponível a sofrer para atingir o objetivo dele. Não é só Exatamente. o que é que tu queres, o que é que tu estás disponível. Saber onde é que é a barreira da dor para aquele Certo. atleta. Ou seja, tens que meter no chão, tens que desenhar uma linha. Eu daqui não passo. E os atletas que chegam a este último nível, que é para dominar, são mesmo muito focados. Eu tenho que ficar 10 anos como o melhor do mundo. Nós vamos ao ténis, Federer, Nadal, o Nadal, esses foram Djokovic. sempre dos melhores. E Sim. nós estamos a ver agora, nos tempos recentes, atletas com 40 anos ainda no nível top. Concordo E contigo. são Mesmo no atletas que futebol, têm esse foco, certo. Mas eu principalmente nos acho que aspectos mentais. concordo mesmo contigo. Acho que como é que tu consegues explicar com, já nem falo do Ronaldo nem do Messi, pronto. Mas Certo? Modric, o Tiago Silva, não sei se já se Exatamente. reformou, mas era um dos melhores centrais do mundo ainda. Exato. Quantidade de jogadores que têm 38, 40 anos e Dani tu dizes, Alves, que foi, é quem um ganha? dos. Dani Alves, que é um dos atletas mais medalhados do mundo, sempre. Sim, que Tem mais agora troféus deixou, do não que o foi? Pelé, por exemplo. Sim, sim, sim. Mas atletas que com 39, 40 anos jogavam a titular em contextos Exato. altíssimos. Exatamente. E tinham Exatamente. rendimento, atenção, E porque isto tinham rendimento. não é só tipo a questão da liderança. Exato. Pronto, e isso é Pronto. um aspecto tem muito a ver com essa Então parte conseguimos. mental. Exatamente. Agora, temos que trabalhar estes três pilares, como nós falámos a semana passada, sabe? Falámos dos três pilares, não é? Da parte do corpo, da parte da mente, principalmente, e da parte do craft, do conhecimento do jogo e desenvolver as suas competências, técnicas físicas, essas coisas todas. Vamos falar no primeiro. Aquele atleta que só aparece, tu identificas claramente alguns, não aparece? Não identificas? Claro. E isso num contexto. Eu, por acaso, sou-te sincero, pela minha forma de estar no treino, acho que são poucos os atletas que. Ou seja, eu rapidamente consigo ter uma conversa muito próxima e muito sincera com o atleta, se vejo que o atleta vai para ali com o intuito só de aparecer. Portanto, eu cheguei a ter um De atleta, aparecer, estou-me agora a exato. lembrar, um atleta guinense que não podia ser inscrito. Epá, ele não era mau jogador, mas iam para ali, punha-se a falar no meio dos exercícios, passe sem intensidade, e eu dizia-lhe, então, mas porquê, que é que se passa, meu? Mister, eu no fim de semana não vou jogar. Amigo, próximo treino não vale a pena mesmo. Não é para, se é para isto, se é para andarmos aqui numa só de para passar o tempo e depois para o ano és inscrito, pá, ou vens para evoluir e para te tornares um melhor jogador, para depois na próxima época poderes até dar o salto para outro Uhum, clube. uhum, Se é para vir para uhum, aqui só para passar o tempo, epá. Mas isto aconteceu, pronto, uma situação ou duas, mas não é muito comum porque é uma coisa que eu, pá, identificando logo que está-me a estragar o treino. Epá, primeiro há sempre uma seleção dos jogadores quando estão na competição, uma seleção inicial. Portanto, nós logo aí conseguimos perceber exato. quem é que tem uma personalidade adequada para o treino ou não. Agora, às vezes há estas situações que aconteceram comigo. Estás em contextos onde vêm miúdos, por exemplo, que não podem ser inscritos, por exemplo, porque são guineenses ou brasileiros. E depois isto às vezes acontece. Eu lembro também de um miúdo muito alto que está agora a jogar no Alentejo. Sim, O miúdo parecia-me lá e tal, e eu notava que ele não era que ele fizesse por mal, pá, mas ele sabia que não jogava depois. E havia certos exercícios que ele tinha pouco menos sucesso que os atletas,
porque o foco dele e a vontade dele não era a mesma. Normal, então, pronto, é um pouco normal. O miúdo sabia que não ia jogar. Pá, e isso depois, ok, tu dizes assim, aquela porcentagem pequenina que tu falaste, em qualquer contexto, trabalham sempre no limite, é verdade, mas não é fácil para um jovem de 16 anos ou 17 saber que não vai jogar durante um ano. Epá, não é fácil, não é fácil. Depois capta a ti, Não, não estamos a dizer se é fácil ou não. Ou seja, o atleta tem que ter a noção que caiu nesse tipo de atitude. Por caiu, isso é que nós pronto, estamos a exatamente. falar nisto também para Exatamente. ajudar os atletas. É quando eles caem neste tipo de atitude, a carreira deles vai por aí abaixo. Porque Certo. depois É um eles ano têm que tomar uma perdido. decisão. É um Eles ano têm que tomar uma perdido. decisão. Têm que tomar uma decisão, Rui. Qual é o tipo de atitude que o atleta vai escolher ter em treino? Porque se ele tiver o tipo de atitude só de aparecer, sem energia no treino, sem foco, sem nada, ele não vai evoluir. Eu Não acho que vai, pura e é um simplesmente. bocadinho aquela frase, o tempo é dinheiro, ou seja, é eles perceberem que todo o tempo que eles estão a gastar, estão a perder neste caso, a É, oportunidade exato. de crescerem, não é? Portanto, acho que essa tem que ser a mentalidade. O que é que me interessa? Agora, Só jogar daqui a um ano, não é? agora, aqui uma à parte. Tu podes ter um atleta super motivado, e de repente ele cai neste tipo de atitude. Certo? Do nada. A mim aconteceu-me várias vezes e acontece a toda a gente. Sim, Seja com sim. putos, seja com séniores. Se calhar, certo, certo. E depois cada um depois acaba por ser um bocadinho de acordo com. Agora, temos é que tentar descobrir de imediato, ou seja, se não tivermos esta framework dos 5 níveis, ok, o atleta foi para ali. O que é que se passa? E vamos logo investigar. Nós temos que ser investigadores, não é? Como atletas ou quem esteja a trabalhar a parte mental do atleta. Se eu tiver à parte a trabalhar a parte mental do atleta e vejo logo que ele caiu naquele tipo de atitude, espera, espera, há aqui qualquer coisa que não está bem. Que ele para já não estava naquele tipo de atitude e agora foi para lá outra vez. O que é que se passa? Vou falar com ele. Sim, E muitas vezes acontece. mas O isso Mister estás a referir respondeu mais a mal. situações de ter amoado com o treinador, Exatamente. pronto, estás Exato. chateado com uma decisão que o treinador tomou Exato. no fim de semana. Lá está. Aí é uma situação que eu acho que é mais fácil de mudar do que aquela que eu falei de um atleta que está um ano sem jogar e que, por mais que tu fales, eu acho que isso como eu digo, eles têm que ter essa capacidade de ter um objetivo, mas é isso, acontece. No teu caso, acredito que seja mais fácil o treinador, né? E portanto, O treinador aumenta o coach. Atenção, aqui o que estamos a dizer é ajudar os atletas. Eles têm que ter a noção que caíram naquele tipo de atitude. Nós, que somos os profissionais que trabalham com os atletas, temos que ter a noção que eles caíram lá e agora temos que os ajudar a sair de lá. Temos que lhe dar o toque. sim. Então, dás o toquezinho, olha, amigo, estás aí porquê? O que é que se passou? Vamos investigar. Ok, sobe outra vez, porque eu não te quero aí, tu queres ficar aí. Há uns que querem, há outros que não querem. E quando não querem, aí temos que tomar decisões. Pronto, não é por aí. Sim, mas depois já vem um bocadinho aquela questão que falámos no último podcast sobre a coerência do treinador. Se o treinador tiver valores para o grupo, estabelecer valores em que disser, meus amigos, quem não tiver o compromisso com o treino, quem não tiver Uhum. vontade de ser melhor, não vale a pena depois vir falar porque é que não foi convocado para o jogo. O meu amigo já sabe que não teve uma atitude como deve ser. Ah, mas eu estou um pouco desmotivado porque você não me pôs no jogo. Meu amigo, há critérios que eu disse desde o início do ano que eu não negocio. Um Uhum. deles é a atitude no treino. O querer ser melhor, neste caso, melhor, o querer competir, o querer evoluir. O meu amigo, qual destes três pontos é que o meu amigo não fez no treino? Ah, não sei. Pronto, então o meu amigo passou o treino todo com pouca intensidade, pouca concentração, a passo, desconcentrado. O meu amigo não vai ser convocado. Eu acho que muitas vezes é fazê-los entender isto Aqui, através das suas regras de grupo. ok, aqui eu compreendo o que estás a dizer, mas eu acho que aí já vamos tarde. E eu justifico porquê. Porque tu já estás a pensar que o treino acabou e ele já teve essa atitude. E quando tu estás no treino, tu identificas logo de imediato que o atleta tem aquela atitude. Tu não podes deixar o treino acabar. Não, não, neste Tens que lhe caso tu logo até dar o podes mudar toque. isto que eu falei agora, ok. Mudávamos um Dás-lhe bocadinho logo o apenas toque para ele sair dali. O que tu certo. estavas a fazer, Rui, era, ok, eu identifiquei, arranjei a desculpa para não te pôr a jogar, mas eu como atleta, eu como atleta ou como profissional, ou como treinador, eu não quero arranjar desculpas para obter de parte. Eu quero é que ele esteja em condições para o utilizar. Sim, sim, E é sim. normalíssimo, porque somos seres humanos, nós cairmos, de repente caímos neste tipo de atitude. É normal. Lá está, lembras-te da lei dos terços? Uhum. Por vezes vamos treinar mal. Não é por causa de estarmos a treinar mal uma vez
que as coisas vão correr mal. Agora, se o atleta já está a ter aquela atitude, nós, se identificarmos de imediato e dermos o toque ao atleta, ou o próprio atleta identificar, oh, calma, não posso estar a fazer isto. Ele não acaba o treino mal, Sim, pode sim, sim. evoluir. Sim, eu dei-te Eu aqui um compreendo o que tu exemplo de uma estavas a dizer, situação. mas É, eu dei-te uma. Sim, sim. Pronto, aqui. estavas a tentar defender como treinador, a dizer, ok, pera, agora não vais jogar por causa disto. E Não, muito mas bem, porque tens valores. para fazê-lo, Mas, sim, para fazê-lo entender também, não é? Porque acho que, ok, tu não deves esperar por este momento da convocatória. Pronto, o ideal é não, é fazer logo no logo, treino. logo. É Não, logo no mal treino. acontece, mal acontece. Pronto, e tu até podes ter essa conversa que eu tive, apenas alertando logo o atleta. Atenção, meu amigo, não esquecer que se o meu amigo não tiver atitude, e tiver concentração, tiver foco, meu amigo, Exato, exato. além do futuro, depois vai ser um problema, porque sempre que tiveres mal, vais sempre a moar, não é? Portanto, é uma bola de neve. O segundo problema é que o meu amigo não vai ser convocado. Pronto, avisar logo. Eu fazia muitas vezes isto, por acaso. Fazia muitas vezes, Hum, mas de uma forma até tranquila, que era logo, meu amigo, você, Exato, exato. o que é que sabes o que é que queres fazer? Se achas que isso é o correto, pá, sabes que eu sou uma pessoa que, Mas eu tento evitar ao máximo esse tipo de atitudes. mas para mim, como era muito, Quando como chega a era muito. quando chegamos a esse nível, é que já estamos quase em choque com o atleta. Sim, Então, mas o que eu acho então é. deixa-me dar-te esse exemplo. Eu faço isto e eu acho que qualquer treinador, e agora estamos a falar mais da parte do treinador, que é para onde tu estás a levar um bocadinho também. Mas é muito simples. Eu começo o exercício de treino, faço uma posse de bola e aquilo está uma baba dos diabos. O que é que eu faço? Todos, está uma grande baba, não presta para nada, não fazem um passe. Malta, junta tudo aqui. Levam logo nas orelhas, não deixo o treino. E dou-lhes nas orelhas e digo-lhes: vocês têm muito mais qualidade do que isto, quero ver isto a andar. Porque se vocês têm qualidade, isto tem que andar. Ok, não está a andar porquê? Porque vocês estão no nível de atitude muito baixo. Apareceram só no treino. E eu não quero malta que apareça no treino, quero malta, no mínimo, preparada para competir. No mínimo. Ok? E não deixo sequer aquilo evoluir. Faço uma repetição a seguir. Não dá. Reúne outra vez as tropas, mais uma carga em cima deles. Não dá, acaba o treino. Sim, concordo. Eu não vou treinar uma coisa que eu não quero. Concordo contigo. Mas acho que eu estava a dar um exemplo porque eu como tive sempre esse critério, ou seja, a convocatória é baseada muito na questão do treino, da atitude e do rendimento do treino, porque a outro dia estávamos a falar sobre isso, que às vezes os treinadores têm dificuldade, isto é para os jogadores, para quem estava a ouvir, os jogadores, perceberem, a verdade é esta, muitas vezes os vossos treinadores têm critério de pôr sempre aquele que tem mais talento a jogar. E no meu caso, como eu valorizo muito, eu e há muitos treinadores que fazem isso, eu até variava muito na convocatória, de acordo com a assiduidade, compromisso no treino e Uhum. performance no treino, porque performance não é só compromisso, tem outras coisas, qualidade, não é? Se há Sim, sim, uma sim. adaptabilidade aos exercícios, pronto, muita coisa, né? E para mim, portanto, eles já sabiam que uma pessoa que está à vontade para deixar qualquer jogador de fora. E eles, a partir desse momento, não estou a dizer que treinavam sempre bem, mas estou a dizer, já sabem que eu posso não apreciar aquele tipo de atitude e isso pode ser um critério suficiente para não jogar. Epá, obviamente, se calhar é uma É. motivação Hum, extrínseca, não é uma motivação intrínseca. O ideal é eles ok, terem aquele correto. deles, né? Dizer assim, não, eu quero ser melhor. Isso é o Mas por isso ideal. mesmo é que nós estamos aqui a tentar ajudar os atletas, na minha perspectiva. Eu também concordo contigo, quando nós chegamos em choque com o atleta, ou seja, avisamos uma vez, duas vezes, 10 vezes, 20 vezes, vai haver uma altura que eu chego perto do atleta e digo-lhe: olha, meu amigo, não está a dar. Enquanto não me dás a atitude, não vais ser mais convocado. Esquece. Mas nós estamos a falar de uma coisa que é a atitude no treino, e a atitude no treino é variável, nunca é mesmo. Tu não consegues ter um atleta que está sempre a 100% em termos de Pois, atitude. É impossível. Não existe nenhum ser humano assim. E nós, como atletas, nós, como treinadores, ou como pessoal que trabalha com os profissionais no treino. atletas, temos que estar preparados para constantemente estar a dar toques nos atletas e não deixar eles irem para zonas que muitas vezes eles não querem e não têm a noção que o estão a fazer. Certo, Então, certo. para mim, é muito simples. Quando o atleta, eu vejo um atleta a ir para aquele tipo de atitude só de aparecer ao treino, eu tenho que lhe dar o toque de imediato. Ponto. Não chego ao fim, não vou trabalhar valores, não vou. Isso tens tudo razão aquilo que tu estás a dizer, mas em termos de atitude, é aquilo que só estamos a falar aqui, a atitude do atleta. Porquê? Porque o atleta vai ter que tomar uma decisão antes do treino, que é um exercício que ele pode fazer.
Pode e deve fazer. Como é que eu vou treinar hoje? Porque se eu treinar, ok, eu hoje vou treinar para me preparar no máximo das minhas capacidades para domingo. Ele já está a meter um mindset dentro da mente dele, o treino já corre de forma diferente. Se ele não pensar nisso, vai por default. Ou seja, é aquilo que acontecer, é consoante o ambiente, é consoante o treinador. Se o treinador também está um bocadinho chateado e deixa correr o treino, e deixa, olha, aquele tem uma atitude de aparecer por aparecer e não liga, eu também posso fazer. E de Certo. repente já estão 3 ou 4. E eu como atleta não me posso deixar ir para esse nível, e eu como treinador também não posso deixar que os atletas possam ir para esse nível tão baixo. Uhum. Não sei se me Por vezes, não, percebeste por a vezes diferença, acontece. Rui. Eu percebo. E por vezes eu lembro-me de algumas situações, que isso aconteceu comigo, ter um atleta, que isto já é uma questão diferente, um atleta que sabe que é melhor que os outros e que por vezes sente no treino, acha, na cabeça dele, acha que não precisa de trabalhar no limite dos limites. E nós, como treinadores, às vezes temos essa capacidade, pronto, agora estamos a fazer aqui uma parte, perceber, ok, damos aqui um Está no bocadinho, não segundo é nível. bébia, mas abrimos aqui damos um bocadinho de liberdade aqui e tal, um bocadinho e tal, pronto. Porque este jogador, de facto, a gente sabe das características que ele tem, sabe do feitio que ele tem, ok, mas depois tornam a fazer. Tornam a fazer. E isto é eles perceberem que estão a perder oportunidades de evolução, estão a fazer o que mais gostam, que é uma coisa que eu acho também que é muito importante, fazer o que Uhum, mais uhum. gostam, né? A atividade que mais prazer têm, estão a perder a oportunidade de evoluir. Portanto, o facto de estarem ali Correto. o ano todo, em vez de fazerem sei, de 150 treinos, vá, mais ou menos de 30, com muita qualidade, fazerem apenas 30 ou 40, não é? A diferença será muito grande ao final do ano. Portanto, e ao final de 3, 4 anos, Como é então, lógico. Mas muitas vezes os atletas não têm ajuda, é passar de níveis. Porque aquilo que tu pronto. acabaste de dizer é aquele atleta que não treina no máximo das suas capacidades. Então é aquele atleta que aparece para o treino. Sim, ele sabe que é bom, Aparece para o treino. Já nem treina para competir, porque ele já sabe que é o melhor. Aparece ao treino só. Aparece para o treino. O treino que tu lhe deres, ele faz. é o nível 2. É o nível 2. Acabaste de dar um exemplo desse. Agora, aqui o segredo é como é que nós podemos ajudar os atletas a dar-lhe a noção que esse nível onde ele está, se calhar não é o condizente com aquilo que ele diz que quer para a carreira dele. Entendes? Sim, sim. Porque se ele continuar a trabalhar no nível 2, digamos assim, a aparecer só para treinar porque já pensa que é melhor do que os outros todos, mesmo que no ano a seguir tenha a oportunidade de ir para uma equipa de um campeonato superior, ele vai estar em inferioridade perante os outros todos porque não está preparado, Como é não se óbvio, preparou. não se preparou. Então nós Ao temos que dar nível essas. mental, principalmente. Exatamente. Então, esse aspecto do nível mental é que influencia, a forma de pensar é que vai influenciar a atitude. Exatamente. Não, E esse é um nem, argumento bom que tu podes nem é usar, que é, tanto, desculpa, nem é tanto aquilo que ele está a fazer, é a forma que ele está a pensar e as é que está consequências. a levá-lo àquela atitude. Aquela Então nós mentalidade temos que que ele trabalhar usa, a forma de pensar deles. a mentalidade que ele usou durante aquele ano, quando for para um contexto mais competitivo, não vai ter sucesso nenhum, porque vai ter que se Não superar, vai vai. ter que ter resiliência, vai ter que trabalhar no limite, não está habituado. Como é que ele vai conseguir Exato. fazê-lo agora? É, quase todos os jogadores querem isto. Eu estou numa equipa de primeira divisão portuguesa e quero ir para o Real Madrid. Mas nenhum atleta se prepara para ir para o Real Madrid. Quando lá chegares, não tens hipótese. Não Óbvio. tens. O nível é Tu tão tens que alto, estar perto do último nível. claro, Tens de mas estar isso é muito perto. normal. E se não tiveres, Concorrência não tens gigante. lugar lá. Não Não, tens lugar lá. concorrência gigante, pressão gigante. E pior ainda, o conhecimento que tu tens que ter para estar no último nível é enorme. Ou seja, tu já não tens de estar a aprender como é que vais fazer gelo. Tu já não tens de estar a aprender como é que tens de te alimentar. Já não tens que estar a aprender o que é que tens de fazer no ginásio. Tu já tens que saber, porque já todos fazem. E estás Há logo um em desvantagem. jogador, há um jogador que eu não sei se tu te lembras dessa situação, óbvio que tu conheces o jogador, que é o Bruno Fernandes. Quando estava no Sporting, já se notava claramente que estava preparado Dá o para salto. um patamar, pelo menos de Manchester, não digo do Real Madrid, porque, Uhum. embora eu acho que ele joga no Real, mas estamos a falar do contexto mesmo número um, mas notava-se que estava preparado para o salto, porque a mentalidade dele, comunicação do campo, o conhecimento do jogo, tudo, a consistência de A exibicional, atitude. A atitude. tudo. A atitude Ele em era um treino era jogador outra. super consistente e depois é um jogador que se adaptava a qualquer contexto.
E isso eu acho que Exatamente. é meio caminho para tu poderes depois ir para uma Premier League onde jogas Uhum. ambientes, pá, complicadíssimos, intensidade altíssima, não há faltas, não há faltas. Porque, Rui, é assim, porque aqui também temos que ter uma coisa, é que há muitos atletas, principalmente nos níveis mais baixos, por exemplo, como a Distrital, vais para o Campeonato de Portugal, que para mim é um nível baixo, mas no Campeonato de Portugal, há atletas a treinarem que aparecem ao treino. Sim, E está sim. tudo certo, porque têm competências físicas, técnicas, a nível de estatura e isso tudo, corpo, para jogar ali. E basta aparecer ao treino e eles são bons. O problema é quando eles já sobem para a Liga 3, ou quando querem ir para a Liga 1, ou quando querem ir para a Inglaterra. Não têm competências para aquilo. E para Não ganharem tem. essas competências, eles, quando estão na Liga 3 ou quando estão no Campeonato de Portugal, já têm que estar a treinar perto do seu limite. A atitude tem que ser outra para continuar a evoluir, para quando a oportunidade chegar, ele não andar a correr atrás. E muitos atletas é isso que fazem. Eles esperam pela oportunidade para começar a trabalhar. Já vão Uhum. tarde. Eles esperam pela oportunidade para mudar a atitude em treino. Já vão tarde. Em vez de, primeiro, vamos mudar a atitude, eu estou no clubezinho pequenino, tudo bem, a Eu atitude dos trabalho meus como se colegas não é estivesse tão na Liga dos boa, Campeões. vou trabalhar como se estivesse no Real Madrid. E vou ter que ir buscar conhecimento de tudo. Como é que eu me posso alimentar, quais são os alimentos que me fazem bem e os que me fazem mal. Acabo o treino, vou 2 horazinhas para dormir, vou fazer um treino de ginásio, o que é que eu tenho que fazer? Vou contratar um coach para me ajudar no ginásio, ou percebes? Eu tenho que arranjar conhecimentos e competências para que a minha atitude suba e as minhas competências também continuem a subir. Se eu me mantenho naquele nível, que é aquilo que normalmente acontece, e depois eles até podem ter, porque têm competências, não é? Alguns deles, podem ter a oportunidade, e tu estás-te a lembrar de alguns jogadores, claramente, podem ter até a oportunidade e depois Claro. cai em saco roto. E os atletas não podem fazer isto. Por isso é que eu te digo, é importante eles saberem estes níveis de atitude e é importante também eles tomarem uma decisão. O atleta tem que tomar uma decisão. O que é que ele quer? Então, se Eu, tu por queres exemplo, eu dominar acho. na tua área, tu tens que ter uma atitude que é para dominar. Tens de treinar intensamente, tens de treinar mais do que os outros, tens que dar mais, tens que procurar mais conhecimento do jogo, tens que fazer mais perguntas, tens de estar mais focado no campo, tens que tudo, acaba o treino, vais fazer o teu processo de recuperação, antes do treino estás a fazer o teu core, estás a fazer os teus alongamentos, e nós vemos a atitude dos atletas logo aí a mudar. E Sim, quando eu sim, vejo, sim. por exemplo, mesmo com 17 anos, no último clube onde eu passei, identifiquei 2 ou 3, com 17 anos, com uma atitude brutal. E não tinham muitas. Pelo menos lembro-me de um que, em termos de competências, para a posição onde ele estava um bocadinho abaixo. Mas eu, não, eu vou trabalhar com este jogador, vou trabalhar com este gajo. Porque eu sei que ele já tem aquilo que é fundamental, é a atitude. E eu só tenho que fazer com que ele mantenha aquela atitude e agora direcioná-lo para o treino correto. E ele vai evoluir, que é uma coisa estúpida. E os atletas têm que ter esta noção, para os podermos ajudar. Porque senão caímos sempre no erro, nesta lenga-lenga, e isto é aquilo que a psicologia do desporto nos traz, de os treinadores andarem -se sempre a desculpar, à espera que o atleta erre, para eu ter a justificação para o colocar de parte. Sim, porque muitas vezes não é essa capacidade do treinador de motivar o atleta ou de fazê-lo mudar, não é? Pronto, não é essa Exatamente. capacidade. Nós até tentamos fazê-lo, mas não conseguimos é fazê-lo corretamente, né? Ou porque o treinador é demasiado agressivo com o atleta, ou porque desiste do atleta, ou porque, não é? Ou castigos. O Ou, atleta ou, muitas ou vezes, até mesmo porque não compreende estes níveis. ou porque não Porque, compreende. porque eu era assim um bocadinho também, digo já, que era como é que é possível, mas isto mais ou menos com 25, 26 anos, quando começas na faculdade, não é? Mas como é que é possível? O atleta tem tudo, tem dinheiro, e como é que ele baixa o rendimento? Como é que ele baixa a atitude? Eu hoje, com 46 anos, consigo dizer, é normal a um ser humano. Com 46 anos. Muito estudo, muita experiência, a bater muito com a cabeça na parede, mas porquê? Porquê é que eles baixam? Porquê é que eles sobem? E hoje em dia, para mim, é super natural quando eu vejo um atleta a descer, o nível de atitude, é normal. E quando tens 24, 25, 26 anos, tu ficas maluco com aquilo. Sim, Porque tu sim. dás as condições todas, e o que é que tu fazes nessa altura?
como treinador, defendes-te. E nós temos que ter o conhecimento suficiente para dizer aos treinadores também e aos atletas: calma, não há problema absolutamente nenhum. É normal baixar a atitude, mas também é normal identificares e saberes identificar que estás a baixar a atitude. E agora o que é que tu tens que fazer para subir a atitude? Acabámos de falar do primeiro nível, agora vamos para o segundo. Já sabemos que são aqueles atletas que aparecem para treinar e fazem o mínimo. Estávamos a falar há pouco desse tipo de atletas. Depois podemos ajudá-los também a melhorar um bocadinho. E depois por aí acima temos aqueles que vêm para competir, aqueles que vêm para competir, para ganhar, treinam para ganhar. Esses são os atletas que a gente gosta todos, né? A gente quer esses atletas, né? E depois Levam temos sempre aqueles o que é para treino, dominar. sim, Diz, diz. levam sempre o treino a sério. Muitas vezes até ficam, não digo deprimidos, mas ficam, cada vez que Chateados. perdem, ficam chateados, Exato, lixados. exato, Então, quando é o jogo exatamente. da azia, uma brincadeira, né? Que quando é aquele jogo Exato. da. Portanto, isso é. Aqueles que treinam para ganhar são aqueles que, se fizerem tudo e sentirem que fizeram tudo para estar preparados para ganhar o jogo e chegam ao jogo, é para por alguma coisa correu mal, eles não ficam com azia. Pois, Porque exato, sabem que faz parte do jogo. faz parte do treino e do Perder também jogo. faz parte do jogo. Exatamente. Entendes? Mas Então, é eles certo. tiverem esse tipo de atitude, também não ficam chateados. Agora, se eles sentirem que não se preparam no máximo das suas capacidades e têm esse mindset, aí eles ficam chateados. Agora, Às vezes até aqui, sentem que o treino não teve qualidade suficiente, às vezes até por culpa do por treinador. exemplo, por exemplo, ou os colegas não tiveram no nível que deveriam estar, por exemplo, ou chegas ao jogo e há dois ou três colegas que não tiveram focados e estragaram aquilo tudo e eles ficam completamente possuídos. E aí sim, aí eles ficam possuídos. Agora, aqui para ajudar os atletas é fundamental eles saberem isto, mas é fundamental eles tomarem uma decisão. Qual é o tipo de atitude que eles querem ter? E como tu dizes, e muito bem, e não nos podemos chatear com o ser humano. Eu hoje posso estar a decidir que quer jogar futebol, amanhã posso decidir que não quer jogar futebol. E nenhum treinador, ninguém, um agente, seja quem for, pode dizer a um atleta que ele agora já não vai jogar mais. Se ele tomou a decisão, não quero jogar Em mais. todas as idades tu encontras isso. Portanto, nos pequeninos, os miúdos muitas vezes não sabem o que é que querem, há treinos que não lhes apetece. Nos mais Exatamente. velhos, porque estão chateados, aziados, cansados. Portanto, Aquele é o meu limite. Eu só quero ir até ali. Eu passo uma linha. Eu daqui não passo. Ou seja, eu não vou estar a gastar a minha mente, a minha vida, o meu tempo a tentar lutar por uma coisa que é dominar num desporto qualquer, sem eu saber se vou lá conseguir chegar ou não. Porque antes de lá chegar, ele já tem que ter este tipo de atitude. E depois, nós profissionais, para ajudar os atletas, temos que ter aqui um cuidado muito especial. E muitas vezes nós cometemos estes erros, que é um erro crucial, que é o atleta está num nível, aparece só para treinar, não é? E de repente nós vamos falar com o atleta para o atleta estar a treinar para dominar. Logo no máximo. Vai daqui para cá para cima. Não dá. É impossível. Nem tu próprio consegues fazer a ti próprio, porque não acreditas, porque é um salto muito grande. Quanto mais tinha que ser fazes isto para um mudança de atleta. mindset, né? Exato. Tem que ser aos poucos. Tem que ser devagarinho. Olha, treina um pouco mais focado. Olha, no final do treino, ficas aqui mais 10 minutos só para encher a parede abdominal, que é para ver se ficas com um core mais, dê mais estabilidade. E aos poucos eles vão adquirindo novos comportamentos que o fazem levar de um nível aos poucos para outro. E o que normalmente nós queremos, e eu vejo isto muito em colegas meus, treinadores, e não só, quando estou a ajudar também treinadores e estou a ajudar atletas, os próprios atletas também querem isto, é passar daqui para aqui, logo. Sim, sim, sim. Viste? Como é que a gente vai do 8 para 80 ontem? E muitas vezes nós cometemos esse erro, e é um erro que não funciona e faz com que o atleta se afaste cada vez mais. E ele começa a se afastar cada vez mais de nós, e depois lá está, temos a desculpa para ele não evoluir em termos de atitude. Que às E vezes é o ficamos problema, chateados. nós estamos à procura de desculpas e não de soluções. Exatamente. Para justificar os nossos próprios atos como profissionais. E, e não é tanto, eu não vejo as coisas assim, principalmente na área da psicologia do desporto, quando se trabalha muito com os atletas, não é assim. Não é Há que assim que se faz. tentar prever, tentar, não é? Antecipar.
Imagina, o atleta subiu de nível, a atitude dele melhorou, a gente consegue identificar que, ok, está mais focado no treino assim já baixou, já fica, arrebentamos com o atleta todo, porque não pode baixar. Como assim não pode baixar? Pode. O que é que se tem que fazer? Falar novamente com o atleta para o atleta subir mais um bocadinho. Depois vai baixar outra vez, a gente fala outra vez. O problema é que à 57ª vez o nosso fusível arrebenta. Quer dizer que não estamos preparados para trabalhar com atletas. E eu falo para mim, o meu fusível arrebentava logo à primeira. É normal. Agora já não. Mas logicamente que o fusível vai arrebentar, porque também sou ser humano e todos nós somos seres humanos. Não é? E o próprio atleta também tem que ter esta noção que não pode estar constantemente nesta lenga-lenga, Inconstância. tem que tomar a É decisão. verdade. Mas isso Tem que, é uma característica importante, é ser consistente. Isso tem muito a ver com a parte mental e psicológica, né? exatamente. Tem que tomar a decisão. O que é que o atleta quer? Primeira pergunta que a gente faz. Eu chego perto de ti, Rui, o que é que tu queres? E tu Eu tens que me quero responder. que. A pergunta gira mais à volta de, no último dia da tua carreira, ao olhares para trás, o que é que queres ter atingido na tua carreira? Isso é aquilo que tu queres. Ou seja, Ah, tu queres ter atingido o quê? Queres ter ganho o quê? Queres ter... Ou seja, as pessoas olharem para ti e dizer assim, o Rui foi um treinador que fez isto. e O que é isso? um ótimo treinador de formação, que conseguiu potenciar muitos atletas, que foi sempre correto. Pronto. Para mim é isso Ótimo. agora. Eu sei que para a maior O parte que das é que pessoas estás disponível? Segunda pergunta. O que é que estás disponível a fazer por isso? já o fiz muitas vezes, abdiquei da família, muito do meu tempo, mas é verdade, isto é a pura das verdades. Abdiquei, Agora já não estás disponível a isso. neste momento mudei de emprego, mas sim, durante Mas não 15 estás anos, disponível a isso agora. não, durante 15 anos filo. Agora estou a fazê-lo também, noutra área ligada ao futebol, também Noutra acabo por área. abdicar. Acabo por Pronto, abdicar. como tu estás a ver, os atletas também mudam, que são seres humanos, como tu mudas como treinador. Então, se nós chegarmos perto do atleta para o ajudar, são três perguntas que nós podemos fazer. Olhares para trás, o último dia da carreira, o que é queres ter atingido? Eu quero ser o melhor do mundo. Ótimo, top. O que é que estás disponível a fazer por isso? E ele, tudo. Atenção, porque tens de pagar um preço. E vais pagar um preço muito alto. Para ser o melhor do mundo, vais pagar um preço muito alto. Mesmo. Para ser o melhor do mundo, vais ter mais altos e baixos, vais-te lesionar mais vezes, possivelmente, vais ter muito mais críticas. Qualquer coisa que tu faças mal, porque estás num nível tão alto, fazes qualquer coisa, parece que vais lá ao fundo e só baixaste um bocadinho o nível. É o Cristiano Ronaldo, fica 2 jogos sem marcar, já é o pior do mundo. Marca um gol, é o Uhum. melhor do mundo. Tu tens que estar nesse tipo de pressão. Aguentas esse tipo de pressão, estás disponível a. João, não estou disponível a aguentar isso. Isso é injustiça. Tá? Então é melhor não ir por aí. Então aquilo que tu queres, não queres, porque depois começa internamente, tu começas a fugir disso. Pois é o Ok? self-talk, dizer, não, afinal não estou preparado para lá chegar. Vou Exatamente. apenas ser um jogador de Exatamente. Liga 2, Liga 2, Liga 3, Exatamente. Eu só quero ser o melhor da minha rua. da minha Está rua, certo. ou Então vamos fazer com que sejas o melhor da tua rua. do meu Está distrito, certo. não é? Yeah. Está certo. Agora, o atleta tem que trabalhar e tem que ser verdadeiro com ele próprio para depois a atitude ser igual àquilo que ele quer mesmo. Porque existem atletas, e nós identificamos-los, que querem mesmo ser os melhores do mundo. Existem mais Ronaldos por aí. Se nós conseguimos identificar e ajudá-los em termos de atitude e ajudar com este tipo de perguntas e este tipo de questões, vamos orientá-los também para que eles consigam atingir aquilo que eles querem. Certo. E a última pergunta é a pergunta que é crucial. Onde é que tu desenhas a linha? Onde é que é a barreira da dor? Estás disponível até que ponto? Significa, tens família. Estás disponível a largar a tua família agora para atingir esse objetivo? Não, E muitos largar não. dizem que sim, mas não. Eu já o fiz, Muitos dizem que sim, eu mas já o não. fiz, para ser Exatamente. profissional nos Açores, e não consegui. Na China consegui, mas também não tinha filho. Mas Não nos tinham Açores filho. Exatamente. fiz, Mudou ou não mudou? E é assim, porque o filho nasceu de um dia para o outro. O filho pronto, vai crescendo na barriga da mãe, mas o filho nasce de um dia para o outro. E, e o ser humano muda. Uma coisinha. Mudou tudo. E os atletas têm que estar preparados para isso. E nós temos que estar preparados para ajudar os atletas nisso.
e aceitar essa questão também. Rui, já não estás disponível, ou seja, se fores agora para o estrangeiro, tens que levar a família e a família tem que dizer ok, senão não vais. Ou seja, tens que ganhar muito bom dinheiro Sim, para sim, suportares sim, a sim, família sim. toda. E isso muitas Já vezes é é o diferente. problema. As questões familiares é um problema. É um problema. Relação. E depois o que é que acontece, Rui? E aí sim são as guerras internas. Que é, eu quero ter uma atitude e consigo tê-la porque quero, de ser o melhor, dominar, mas depois começo a pensar, mas espera, há coisas que eu não estou disponível já a fazer e não vou conseguir lá chegar. E a minha atitude de repente desce. E então a atitude do atleta começa assim. Então Ele tu tem um achas conflito que para seres interno. o melhor atleta ou para seres o melhor profissional, muitas vezes não podes ter tanto tempo de qualidade com a tua família. Não disse isso. São decisões. São decisões que tu tens de tomar. Porque é relativo, na E eu, verdade. Se a tua eu família aí te vou-te acompanhar, orientar. se a tua família Diz te isto. acompanhar, exatamente. Há uns que ficam mais fortes, há outros que não. Há uns que, se não tiverem a família, ficam mais fracos, mas não é por aí. Depende do ser humano. Não há uma resposta certa. Mas aí eu vou-te orientar para Sun Tzu. A primeira lei de Sun Tzu. Conhece-te a ti e ao teu inimigo e em 1000 batalhas não vais estar em desvantagem nenhuma. Aqui o que eu te digo é conhece-te a ti. Esse é o desafio. O atleta tem que se conhecer realmente a ele. E quando ele se conhece realmente a ele e sabe o que quer e porque é que quer e o que está disponível a sofrer por aquilo, a atitude dele mantém-se constante ao Sim, pé. sim. Isso até é um tema depois, um dia se podemos falar, que é em termos de gestão da carreira, o facto de ele se conseguir compreender ao nível depois da escolha do clube, do contexto, é super importante. Mas isso é outro tema. O atleta perceber, dentro daquilo que é a sua personalidade, qual é o melhor contexto para o momento, para a idade, para o momento. Exatamente. Muitas vezes tomam decisões erradas, atenção. Muitas vezes mesmo. Sim, O sim, Renato sim. Sanches foi um caso, pá, foi o exemplo, se calhar, mais forte dos últimos anos, como o João Félix, Há mas várias. O João Félix, como o o João Renato Félix, Sanches, e há mais. Há mais. percebes? Jogadores que eu não sei se ao nível do compromisso, do foco, mas parece que eram jogadores que estavam com um foco forte e que não estavam preparados para a mudança. Isto é o que eu acho. É Claro, o que eu acho. claro. Há quem diga que depois teve a ver com o modelo de jogo. Eu acho que foi mais com a questão da Não tem mudança, nada a ver. Tem nada a ver. não é? Da Não tem mudança, nada a ver. um contexto tão É. exigente, tão, com tanta pressão, com tanta crítica, com uma intensidade maior no treino, no jogo. Pá, eu acho que foi um bocado isso. Não acho que tenha sido um Lá modelo. está. Isso, modelo. Eu nem falo em modelos que não vale a pena Não, estarmos a porque às falar em vezes modelos. estou a Mas pronto. falar, porque no Bayern Sim, jogava assim, mas porque no Atlético de Madrid era um jogo mais de transição, porque ele é, fazia com o pé. isso para mim é tudo balelas, porque o futebol é o futebol e o ser humano é o ser humano, e a gente arranja desculpas E aí, nos sítios e aí o errados, nos Simeone sítios teve errados. bem. O Simeone aí teve bem, disse logo. Não Sim. tem a ver não tem a ver que se nós jogamos de uma forma ou outra. Não, tem a ver com o atleta ou está preparado ou não está preparado. E quando tu chegas a um nível, quando estive reunido com o Abraham, a falarmos um bocadinho, eu dei esta analogia ao Abraham. E quando chegas a um nível, que é o nível do Real Madrid, eu gosto de dar este exemplo, porque acho que é o topo dos topos. Tu vais para lá, não podes ser soldado. Não podes ter uma atitude de soldado. A atitude de soldado é aquele que bebe uns copos, Feita a ordem. Sim. come, tudo que aparece come e tal, e dorme, e depois vai lutar e volta. Tu tens de ter uma atitude de rei. Não, ali já tens de ser rei. Tu vais para o Real Madrid, não há soldados. E se tu vais com aquela atitude de soldado, que é sair à noite, beber uns copos, e ter com as meninas, e não sei o quê, não tratares da tua alimentação, não tratares do teu sono. Os reis tratam de tudo. Achas, achas que os leões se dão com as zebras? Sim, Estão a claro. viver o leão e zebra? Não, o leão vive com leão, zebra vive com zebra e rei vive com rei. Agora, ter um atleta que está habituado no Benfica, o Renato Sanches estava habituado no Benfica, o Benfica tinha uma estrutura e ele chegou ali, era jovem, foi integrado na estrutura, tanto um como o outro, mas já tinham as bases do Benfica. Eles não eram as bases do Benfica, eles vieram acrescentar alguma coisa. Ou seja, eles eram soldados, já Uhum. lá estavam os reis.
A mesma, agora chegas ao Atlético Madrid e chegas ao Bayern Munique e é preciso ter dinheiro, mas a gente está à espera que tu sejas rei, a gente não quer soldados. Yeah. Tu é que vais ser o suporte para os outros todos, porque tu é que custaste dinheiro. Tu é Ou que tens um custas. treinador como o Ferguson Não dá. que faz Dava tempo. etapa a etapa E crescer, exatamente. os Ou seja, o famosos que é que ele managers. faz? O que é que o Ferguson fazia? Eu vou-te dar tempo, Cristiano Ronaldo, para tu te habituares a jogar com os reis. Porque ainda vens ainda um bocadinho com a atitude de soldado. Sim, E sim. aos poucos vais-te habituando a jogar com os reis até te tornares rei. E quando te tornares rei és tu e mais 10. E eu aí posso suportar a equipa em ti. Agora, se eu te mando lá para dentro, assim, aos leões, a pensar que tu és rei e és soldado, então é uma incompreensão completa daquilo que é o ser humano. Não tem nada a ver com o modelo de jogo. O que é que o modelo de jogo é? A bola são 11 contra Não, 11 e a bola é eu estou-me a igual. lembrar do que falavam Tem a nos ver com jornais, né? atitudes. Não É? falavam na Eu altura no sei. jornal, não sei o quê, porque não se adaptou ao modelo de jogo do Simeone. Eu dizia assim, epá, isso não faz sentido nenhum. Portanto, um jogador com aquela qualidade, com aquele conhecimento do jogo, não se conseguir adaptar a um modelo de jogo, epá, por amor de Deus, estamos a falar de um atleta de elite. Ele pode não gostar tanto daquele modelo, agora não se adaptar, epá, Ele, vamos lá ver uma ele, coisa. ele precisava de um tipo de atitude, possivelmente o João Félix naquela altura ainda não conseguia dar, porque não teve tempo para crescer, para ter aquele tipo de atitude Sim, constante. sim, sim. Foi isso que ele se queixou na altura. A atitude E eu competitiva lembro-me, dele. eu lembro-me que o João Félix, houve uma altura, estava a jogar muito no Atlético e jogava, e constantemente, e jogava muito. Mas depois, lá está, a constância dele não era, foi por aí abaixo. Porque, perdeu, porque ainda não estava habituado aos aspectos mentais dele, e é normal, então, de repente, com 20 anos, valer Às vezes, 126 mas milhões, depois aquilo às mexe vezes com é a cabeça de alguém. quando o Mexe, atleta mexe. não consegue, não consegue ganhar outra vez o foco para ser o melhor. Que eu acho que é um bocadinho o que aconteceu com ele. Com ele, com o nosso amigo com o Sanches, eh, e tenho ali dúvidas que o do Leão, se ele apanha um treinador que não o meta ali uns tempinhos, não sei até que ponto é que ele também não possa. Mas lá está, Rui, eu concordo contigo, mas se antigamente nós tínhamos treinadores que conseguiam fazer isto, tens dois que faziam equipas atrás de equipas e faziam atletas atrás de atletas, o Wenger e o Ferguson. O Uhum. que é que se passou com esse tipo de treinador? Desapareceram? É verdade, porque Tanto, hoje valoriza-se muito o resultado imediato, também, repara, é isso cada vez mais, né? eu acho que estamos muito mais focados não tanto no atleta, mas no modelo de jogo. No modelo de jogo e no Que é rendimento. inexistente, não existe modelo de jogo, isso é uma falsa questão. Sim, Não mas existe no modelo de jogo. rendimento, no Existe o rendimento. jogo de futebol e existe uma forma de jogar a bola. Estamos focados no rendimento, no ganhar, pronto, basicamente é isso. Ou tens atletas feitos ou não tens, mas depois os feitos são mais baratos, tens que ter, porque Mas o, já são mais velhos das vezes. mas o Tens de ter atletas Ferguson com mais também estava potencial. focado, mas o Ferguson também estava focado em ganhar. O Está Ferguson, bem? desde que ganhou o primeiro título, nunca ficou um ano sem ganhar no ano a seguir. Ou seja, não Uhum. ganhava, ganhava, não ganhava, ganhava, não ganhava, ganhava. Salvo erro, foi só quando o Mourinho ganhou dois, foi a única vez que ele ficou 2 anos sem ganhar. Salvo erro. Se não foi uma coisa muito parecida, porque ele ganhou muitas Premier Leagues. Agora, uma coisa é eu fazer de forma que dou condições aos atletas para eles renderem. E hoje em dia não estamos a preocupar-nos com isso. Tenho 120 milhões, compro um atleta, vem, deu, não deu, vai-te embora. E depois culpamos o atleta. Não, Eu não concordo obviamente, com isso. a culpa também é muito do clube, como é óbvio, como é Eu não óbvio. concordo com isso. Agora, se tu me disseres assim, o atleta também tem culpa. Claro que sim. Foi aquilo que nós falámos. Então, Claro o que sim. atleta não O está atleta tem preparado para. culpa, mas o ambiente tem mais a culpa. Neste caso, e isso é, basta voltarmos outra vez à Inglaterra, que eu estudo muito Inglaterra e adoro a forma como eles trabalham. Bill Shankly, Bob Paisley, um, Kenny Douglas, o do Nottingham Forest também, sai da segunda divisão e ganha duas Champions com o Nottingham Forest. Tu gostavas do Como é que ele Douglas, sai? O Douglas também ganhou a Liga dos Campeões, como jogador, com o como Bob treinador? Paisley, e a seguir como treinador, com o Bob Paisley a ajudá-lo também. Né? E Ferguson, Wenger, são treinadores. O Johan Cruyff no Barcelona, que também fez trabalhos excelentes, porque trabalhavam os atletas. E o Klopp? E agora já não se trabalha tanto.
ignora-se muito. Mas o Klopp também fez É, um trabalho, o Klopp tem que se no, admitir que no foi um trabalho Dortmund, bom. então, no Dortmund uma coisa brutal. Mas eu acho que é mais por aí, pelos aspectos mentais, e estamos a passar a bola para o dinheiro. Os atletas já não contam tanto e damos a responsabilidade quase total ao atleta quando a responsabilidade não é dele. A responsabilidade não é totalmente dele, mas ele também tem que ter alguma responsabilidade. E uma delas é o que é que tu queres. Realmente tu queres, tens de conhecer a ti próprio. E hoje em dia os atletas também não se conhecem a ti próprio. Que é, desculpa dizer-te isto, Rui, mas como é que é possível nós estarmos a trabalhar com atletas de alto rendimento e não há ninguém que chegue perto de um atleta, e tu sabes disto em alguns clubes portugueses, que chegue perto de um atleta, olha, vem cá, departamento de psicologia, simples, estão lá psicólogos, preparados para trabalhar com os atletas, vamos trabalhar aquilo que tu queres. Vamos descobrir o que é que tu queres. Que é para depois darmos ferramentas para atingir aquilo que tu queres. Sim, sim. Não fazem. E depois Não, ficam à porque que espera. não fazem? O que é Porque que eles focam? para eles a parte técnico-tática, daquela pirâmide que tu É foste isso falar, só. está acima da parte mental. Tem mais peso. Exatamente. Eles Uhum. melhorarem no modelo de jogo do treinador, melhorarem no nível Exato. físico, técnico, tático, do que esta parte que eles acham, digo eu, porque eu acho que é muito isto que se pensa, que é nós através da comunicação ao jogador na véspera, ou às vezes uma mensagem, não sei o quê, conseguimos melhorar a parte psicológica. Por vezes, muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá. É aquilo que tu estás a dizer, muitas vezes. Não dá porque nós não temos o conhecimento real do atleta, nem o atleta tem o conhecimento real daquilo que ele quer. O atleta está completamente perdido. É impressionante a quantidade de atletas que vêm trabalhar comigo, e tu sabes disso, que eles estão completamente perdidos, eles não sabem o que é que querem da vida. A única coisa que eles sabem que querem é ganhar jogos e fazer uma carreira no futebol. Agora, qual é o caminho? O que é que tu queres ser no futebol? Como é que tu queres lá chegar? Qual é o tipo de atitude que tu tens de colocar? Como é que tu trabalhas a atitude? Como é que tu trabalhas a confiança? Como é que tu tens ferramentas para depois o técnico-tático entrar? Técnico, tática, estratégica, física, essas coisas todas. E eles estão completamente à nora. Não sabem por onde ir, não sabem o que fazer. E depois, lá está, o treinador está lá na sua cadeira, no alto da sua cadeira, do seu trono, olha para o jogador que está cá embaixo, estás perdido, não dá, vai-te embora, vou buscar outro. Isso. Isso então no profissional é o que há mais hoje em dia, né? Isso é o que há mais hoje em dia. E mesmo no Pois. amador, mesmo no amador, Porque é vê-se muito. impressionante a quantidade de atletas que o Wenger trazia, jovens, e a quantidade de atletas que o Ferguson trazia jovens, a quantidade de atletas que o Cruyff trazia jovens, das formações, do Barcelona, do Manchester e do Arsenal, E que o Ruben e hoje em Amorim também dia, estava a fazer no Sporting agora. Tinha muito esta política de apostar nos miúdos jovens e tentar potenciá-los ao máximo. sim, sim, Pronto, sim, 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 o Sporting usava muito aquela questão do não havia dinheiro para buscar jogadores fora. Mas eu acho que era exato. partia muito do Amorim apostar nos jogadores da formação. Portanto, ele avaliava, observava, sabia que havia qualidade, sabia o que é que tinha que fazer para eles chegarem a um nível bom. Portanto, os jogadores têm qualidade. São numa das melhores formações, não hoje foi considerada a nona melhor do mundo. Eu acho que até Mas devia estar no. têm que ser acompanhados. Mas têm que ser acompanhados. E de uma forma diferente. Eles têm que estar preparados para ser atletas e não para ser jogadores. E não estão a ser preparados para ser atletas. Não Mas estão. isso pode ser o nosso próximo tema. Atletas e jogadores. Sim. A A diferença. diferença entre atleta e jogador. Porque isso acho que um dos pontos mais importantes na diferença daqueles atletas que estão no Campeonato de Portugal e estão na segunda Liga ou na Primeira, acho que se trata muitas vezes disso. Costuma-se dizer que o atleta do Campeonato de Portugal e da Liga 3, a diferença basicamente é não serem atletas, né? São jogadores. São muitas vezes a parte São jogadores. mental, Exatamente. mental, essencialmente parte mental, parte física. Estão muito abaixo. Parte técnico-tática. Às vezes o tático também não, né? Porque o conhecimento do jogo, mas a parte técnica normalmente está igual, ou O até melhor. o conhecimento do jogo é horrível hoje em dia. Mas Também, também também. os tais modelos de jogo estão a fazer com que o conhecimento do jogo não seja bom. Mas eu acho que sim, exatamente. Mas eu quando falo de tática, aqui eu gosto de falar, vou falar mais da parte também do conhecimento do jogo do atleta, da inteligência, portanto, e isso também muitas vezes é uma diferença grande para os jogadores de elite. Mas ao nível técnico, muitas vezes tu vês as semelhanças, e mesmo ao nível físico também, ao nível de conhecimento do jogo e ao nível psicológico, mental, há Hum. diferenças muito grandes entre atletas Não, mas de. isso há em todos.
Nós vimos alguns jogos de sub-23, não vamos dizer as equipas, mas nós ficamos impressionados quando um jogador com uma qualidade técnica brutalíssima de um clube grande vem a uma segunda linha, recebe, olha para a frente e tem 20 metros à frente dele sem ninguém. E o que ele faz é passa para o lado. E ele tem conhecimento do jogo. A minha pergunta é, será que ele tem o conhecimento real do jogo ou não o deixam explorar aquilo que ele tem que Sim, explorar? Porque se ele tem 20 sim, metros, agarra e tem que ir embora. sim, sim, Tem sim. que ir embora. Ele tem que aprender a decidir consoante o espaço que tem. E os atletas não estão a aprender a decidir consoante o espaço que têm. Não se adaptam ao jogo. Há muito esta questão do modelo de jogo e da estratégia de jogo e não sei o quê. Também esse é Ou outro seja, problema também. estão a matar atletas a nível mental. Porquê? Porque estão a tirar a responsabilidade do jogo ao atleta. Mas depois querem que os atletas sejam fortes mentalmente. Essa é outra Como questão é que eu também. posso, como é que eu posso ser forte mentalmente se não me dás a responsabilidade? Eu só tenho que fazer aquilo que tu pedes, é é a bitola, que é eu quero que o meu atleta treine para competir, que é o terceiro nível. Mas depois eu faço treinos para o atleta aparecer, treinar. Ou seja, só deves fazer isto aquilo que eu te digo. É isto, a bola daqui para aqui, daqui para... O atleta não tem criatividade nenhuma, não tem nada, não vai competir. Uhum, uhum. Mas depois chegamos ao jogo e a gente quer que ele que seja mais competitivo. Como assim? Sim, Não dá. isso é um tema que podia-se explorar até com pessoas. Até podíamos ter aqui outra pessoa connosco a falar disso. Uma pessoa sei lá, que dominasse um bocadinho também a parte técnico-tática, ou seja, que seja treinador hoje em dia também, para dar outra visão daquilo que acha, porque eu acho Exato. que isso é um tema muito interessante que, de facto, é isso que estás a dizer, que é, mesmo no profissional, condiciona-se cada vez mais o jogador para um modelo ou para uma estratégia de jogo, e eles muitas vezes acabam por não perceber qual é que é o espaço correto, o espaço que o adversário está Eu, a dar. pronto, eu apanhei professores na faculdade, felizmente ensinaram-me futebol. Nunca me ensinaram modelos de jogo. Nunca. Nunca tive na faculdade, tive grandes profs, em grandes equipas, nunca me ensinaram um modelo de jogo. Eu posso te Mas dizer, passei pela faculdade toda, só no mestrado, é que apanhei a falarem de modelo de jogo. eu paguei na licenciatura logo. Modelo de jogo, nem se falava nisso. Modelo de jogo, nós falávamos de modelo de jogo, é o jogo das cartas, é o jogo de invasão, é o jogo. Isso é que era o modelo de jogo, o de xadrez, isso é que era o modelo de jogo. Agora, não, é tudo modelo de jogo. E eu Já há depois, sites sobre isso. ok, Já há sites sobre e isso. eu sei, e eu compreendo alguns argumentos daquilo que eles dizem que é o modelo de jogo, mas eu acho que isso não é o modelo de jogo. Aquilo que eles fizeram foi ensinar-me como é que tu ensinas o futebol. Consoante os Que é o mais programas nacionais importante. de Que é educação o mais física, por importante. exemplo, o mais importante, mas consoante os programas nacionais de educação física, como é que tu ensinas o futebol? Como é que tu vês que o atleta está a ensinar futebol? Por exemplo, dando um exemplo aqui, colocas um 7 contra 7 e colocas os jogadores a praticar futebol. Se a bola estiver constantemente fora, tu já sabes que isso é um indicador de sucesso, tu já sabes que aqueles atletas não têm competências técnicas, Oh, porque a óbvio. bola não se mantém em jogo. Então o que é que tu vais desenvolver a seguir? Competências técnicas. Para quê? Para a bola se manter em jogo. Depois, começam a jogar e há muitos golos. Já sabes que em termos defensivos aquilo não está grande coisa. Desenvolves um bocadinho em termos defensivos. Não há golos. Desenvolvemos em termos ofensivos. E vais ensinando o futebol assim. Agora, não. É, bola daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. Fizeram isto, está tudo top. Bora. Mais uma vez, agradecer a quem esteve presente. Mais um tema com muito sucesso e com muito conteúdo. E vamos estar aqui daqui a uma semana, em princípio, para o tema da diferença entre atleta e jogador. Ok? Atleta e jogador. Perceber o Exatamente. porquê de muitas vezes não dar, o atleta não poder dar o salto do patamar A para o B. Portanto, e acontece muito isso. Nós falarmos, o atleta tem muita qualidade, mas não consegue lá chegar. O porquê? As razões do porquê. E, de facto é uma das coisas que mais se fala é perceber muitas vezes como é que aquele atleta não chegou lá. Como é que o outro Exatamente. chegou. Portanto, o porquê. E ao nível mental é uma das razões, uma das componentes mais fortes, é É, a mais forte, aliás. é. Explicam Aí, essa razão. aí temos aí duas questões que é a mentalidade de lutador ou a mentalidade de vítima, que é parecido com a mentalidade de atleta e a mentalidade de jogador. São as duas Impecável. analogias que nós conseguimos fazer e podemos falar isto para a semana que vem.
Rui, Muito muito bem. obrigado por Um grande tudo. abraço, meus Um amigos. grande abraço para ti. Parreira, bom descanso. Um bom Obrigado. descanso. Vá. Grande abraço.